Milionário choca ao rejeitar pedido de casamento da mendiga negra em momento surpreendente. As luzes de São Paulo brilhavam intensamente, refletindo a opulência que cercava Renato Duarte, o jovem milionário que tinha tudo: carros luxuosos, festas glamurosas e um perfil invejável nas redes sociais. Mas, naquela noite chuvosa, algo o incomodava. Ao dirigir pela Avenida Paulista, observando os edifícios reluzentes e a agitação da cidade, um aperto inexplicável no peito o acompanhava, como se a riqueza não fosse suficiente para preencher um vazio profundo. Ele não sabia, mas o destino o esperava nas ruas que ele raramente olhava com atenção. Enquanto o vento batia contra o vidro do seu carro esportivo, uma imagem surgiu em seu campo de visão. Uma mulher negra, magra, coberta com um manto surrado, abraçando um menino fragilzinho. O coração de Renato acelerou. De onde vinha? Uma vida em contraste com a sua. Casa com minha mãe. Assim podemos ficar seguros de Rogério. Renato sentiu o chão se abrir sob os pés. A expressão de Mateus transmitia uma urgência profunda, e embora o pedido fosse absurdo, algo em Renato despontou. O que poderia levar uma criança a fazer um pedido tão intenso? Isabela, mãe, observava à distância, seu olhar cheio de desespero e vulnerabilidade. A fúria de um mundo indiferente pairava sobre eles, e Renato, por um momento, se viu frente a um abismo desconhecido. O desejo de ajudá-los lutava contra o seu medo de um compromisso que poderia arrastar sua vida perfeita para uma nova realidade. Ele hesitou, sentiu o nó na garganta. Casar-se com uma mulher que ele mal conhecia? A vida que ele levava se baseava em certezas, não em incertezas. O que era esse Rogério, que tantos aterrorizava? Qual era a história que pairava naquelas almas perdidas? No momento em que pensou em rejeitar o pedido, uma faísca de compaixão acendeu em seu interior. Ele viu o reflexo do medo nos olhos de Mateus, e por um instante sentiu que seu mundo luxuoso não valia nada sem um propósito. Os ecos da cidade à sua volta se tornaram abafados, e Renato fez uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Conforme a vida dele se entrelaçava, novos desafios surgiam, e a solidão que Renato sentia começou a se misturar com a esperança. No entanto, a atenção das redes sociais o cercava, transformando sua história em um espetáculo público. Cada gesto, cada pequena ajuda ganhava destaque, e lá estava Rogério, surgindo como uma sombra ameaçadora por trás das telas. No meio da pressão da sociedade e das ameaças que se intensificavam, Renato se perguntava: estaria ele preparado para enfrentar esse novo mundo? A mensagem que chegou em seu celular era um aviso de Rogério, um ultimato. Ele teria que escolher entre proteger sua nova família ou cuidar de si mesmo. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Renato olhou para o celular na sua mão, o coração batendo forte. O aviso de Rogério pulsava na tela. Era uma ameaça. Ele não poderia deixar aquele desconhecido destruir a nova vida que estava tentando construir com Isabela e Mateus. Mas como proteger quem amava? O desejo de cuidar deles virou um fogo dentro dele.
Enquanto pensava nos riscos, o vento fora do carro começou a aumentar. E foi então que ouviu um grito ensurdecedor. Uma explosão! O barulho ecoou pelas ruas e o mundo de Renato virou um caos. Ele olhou para a direção do som e o que viu fez seu sangue gelar. Um ônibus em chamas na esquina. Pessoas corriam gritando. A cena era digna de um filme, mas ninguém estava preparado para o horror que se desenrolava. Desesperado, Renato saiu do carro. O instinto tomou conta dele. Ele precisava ajudar. Ele correu em direção ao ônibus, se esquivando das pessoas que tentavam se afastar do fogo. O calor lhe queimava o rosto, mas ele não hesitou. A adrenalina o puxou para dentro da fumaça espessa. Ouvia gritos, choros. Era um pesadelo. Lá dentro, viu figuras se movendo. A cena era surreal. Entre as sombras, uma mulher estava presa, seu corpo desorientado em meio às chamas. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Isabela. O coração de Renato disparou e ele se lançou em sua direção. "Isabela!" gritou, enquanto tentava alcançar a mão dela. Mas o calor e a fumaça eram implacáveis. Ela o olhou com olhos cheios de pânico e dor. "Mateus, ele está lá atrás!" Sua frase fez Renato sentir como se o chão abaixo dele estivesse se desmoronando. O instinto de proteção tomou conta dele. Ele sabia que precisava agir rápido. Empurrou alguns destroços e avistou o garoto. Mateus estava no fundo, com lágrimas nos olhos, chorando e com medo. Renato se atirou na direção do menino, mas as chamas se aproximavam. O calor era sufocante. Ele conseguiu agarrar Mateus e o puxou para fora. No entanto, o caminho estava cada vez mais emaranhado e caótico. Quando finalmente sacou o garoto em seus braços, sentiu uma dor profunda ao ver a expressão de terror no rosto de Isabela. "Mãe! Mãe!" gritou Mateus, estendendo os braços para ela. Mas Renato só teve tempo para correr. O coração pesava com a culpa. Ele sabia que Isabela estava presa. E o que lhe aguardava fora daquele inferno? O ar estava quente e pesado. Ao saírem, Renato avistou um grupo de pessoas, incluindo repórteres e curiosos com câmeras. Ele se virou, procurando Isabela. Mas sabia que o tempo estava se esgotando. O que mais ele poderia fazer? A pressão da situação se intensificava. Enquanto segurava Mateus, sentiu seu celular vibrar no bolso. Ele tirou e viu outra mensagem de Rogério. "Agora você verá o que acontece quando se envolve com o que não conhece." O coração de Renato acelerou. Estava prestes a descobrir que aquela vida nova de amor e esperança estava prestes a desmoronar. Um homem saiu da multidão, sua figura sombria se destacando. Era Rogério. O olhar dele era de satisfação maligna. Renato sentiu um arrepio correr pela espinha. Estava prestes a se tornar uma peça de um jogo muito maior do que ele havia imaginado. O que ele não sabia era que Rogério tinha muito mais poder e segredos do que parecia, e que Isabela, antes tão vulnerável, poderia não ser quem ele pensava. A vida de Renato estava prestes a mudar de forma irrevogável, e ele mal estava preparado para o que estava por vir. Renato ficou paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquela vida de sonho que ele estava começando a construir
desmoronava diante de seus olhos, e a incerteza apertava seu coração como um vício. Ele estava prestes a protestar quando, de repente, uma sirene ecoou, interrompendo a cena caótica. As luzes azuis dançavam na noite chuvosa, mas Renato não estava prestando atenção. Sua respiração era rápida, quase. O que você quer, Rogério? Ele mal conseguia ouvir sua própria voz, tão ensurdecedor que se tornara o barulho da cidade. O homem apenas sorriu, um sorriso gelado que cortava como vidro. Quero que você saiba que não há saída. Você não tem ideia do que está se metendo. Rogério deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma intensidade que era quase hipnótica. Isabela não é quem você pensa que é. Um frio percorreu a espinha de Renato. O que você quer dizer com isso? A insegurança pulsava nas suas palavras. O que poderia haver de tão terrível? Ele olhou para Mateus, que mal entendia o que estava acontecendo, mas queria que tudo isso acabasse. Ela não está apenas fugindo de mim, Renato. Isso aqui, tudo isso, foi um jogo, um plano. As palavras de Rogério cortaram a atmosfera tensa como uma lâmina. Renato franziu a testa, tentando juntar as peças. Ela não é apenas uma mãe desesperada. Ela estava me usando para algo muito maior. O chão parecia girar sob seus pés. Como assim? A voz de Renato saiu mais fraca, quase um sussurro. A confusão tomou conta dele, e a sensação de traição fazia sua cabeça girar. O que Rogério queria dizer? Antes que Rogério pudesse responder, Isabela emergiu da multidão de curiosos, o rosto coberto de cinzas, mas com uma expressão determinada. Não acredite nele! Ele está mentindo! Ela gritou, mas havia uma inquietação em seu olhar que Renato nunca tinha visto antes. Renato, precisamos ir. Mas Rogério riu, um riso que ecoou em meio ao caos, como se tivesse ganho uma partida. Você não sabe a verdade, meu amigo. Isabela e eu temos um passado. Ela fez um acordo para me entregar algo valioso em troca da vida dela e do menino. Renato olhou de um para o outro, tentando entender. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Um acordo? O que você quer dela? O desespero brotava em sua voz, enquanto seu coração batia descompassado. Você realmente acha que ela se importava com você ou com o menino? Ela estava apenas usando você, Renato. Assim como usou outros antes de você. Antes que Renato pudesse reagir, Isabela interveio. Não é verdade, Renato! Eu ia terminar com isso! Ela parou, sua voz embargada e várias lágrimas escorriam por seu rosto. Mas o que eu fiz por vocês, para que você estivesse seguro, para que Mateus estivesse seguro. A confusão tomou conta. O que era real? Em um momento, havia esperança. E agora, havia apenas traição e desespero. A multidão começava a murmurar. Os olhares curiosos se intensificavam. E os repórteres se posicionavam, ávidos por uma história. Não conseguindo mais lidar com o que estava acontecendo, Renato sentiu um impulso de escapar. Ele não sabia em quem confiar. Mateus, com a fraqueza de uma criança, olhou para ele, buscando proteção. O peso desse olhar fez seu coração afundar. Então o inesperado aconteceu. Uma explosão, não do ônibus, mas do que parecia ser uma bomba em um veículo próximo. O estrondo foi ensurdecedor e a multidão em pânico começou a correr. Pessoas gritavam, muitas caindo, outras se debatendo em busca de abrigo. O solo tremeu com a força do impacto. No momento de pura instintividade, Renato puxou Mateus para perto e tentou proteger o garoto com seu corpo. Ele olhou para Isabela e seus olhos se encontraram em meio ao tumulto. Uma decisão precisava ser tomada.
mas o caos o cercava e as palavras de Rogério ecoavam em sua cabeça. O que mais havia por trás daquela vida perfeita que ele pensou que tinha? Ele percebeu que a história estava muito mais entrelaçada do que imaginava, e que nem todos eram o que pareciam ser. E ali, entre o fogo e a fumaça, cada segredo poderia vir à tona. Enquanto a multidão se dispersava em terror, Renato estava paralisado, perdido em suas próprias dúvidas. O que ele descobriria em seguida mudaria tudo. Uma vida de segurança ou um novo pesadelo? O futuro que ele sonhou estava se despedaçando diante de seus olhos. E quem sabe se restava tempo para repará-lo? Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquelas palavras ecoavam em sua cabeça, os sentidos à flor da pele. Ele não sabia como responder. O caos ao seu redor parecia apenas um pano de fundo para a tempestade dentro dele. Mas, antes que pudesse articular uma palavra sequer, uma nova explosão devastadora cortou o ar. Um veículo explodiu a poucos metros deles, e uma onda de calor e metal retorcido quase o alcançou. Instintivamente, Renato agarrou Mateus e se lançou para o lado, buscando abrigo entre os destroços do que antes era uma calçada. O barulho do vidro quebrando e os gritos das pessoas, e não havia tempo. "Mateus, fica aqui!" ele gritou, enquanto levantava a cabeça. Mas, em meio ao tumulto, ouviu a voz de Isabela chamando. "Renato, ajuda!" A imagem dela se movendo entre a fumaça fez seu coração disparar. Ela estava tentando alcançar algo, mas o pânico também dominava os rostos das pessoas ao redor. Era um verdadeiro caos. No entanto, quando Renato tentou se mover, uma sensação estranha o paralisou. Rogério estava mais perto agora, com um olhar de triunfo que revelava um plano sombrio. "Engano seu, Renato! Essa nunca foi uma simples escolha de amor. Tudo isso era apenas uma armadilha!" Antes que Renato pudesse reagir, a multidão começou a se agitar. As pessoas correndo em várias direções, algumas empurrando outras, todas tentando escapar do horror que se desenrolava. O mundo ao seu redor estava em chamas, mas o que estava acontecendo entre eles três parecia mais sinistro. "Isabela, vem comigo!" ordenou Renato, seu instinto de proteção emergindo novamente. Mas naquele momento, uma facada de choque atravessou seu peito quando Isabela encarou Rogério com uma expressão de bravura que ele nunca tinha visto. "Está certo! Eu vou te contar a verdade, Renato!" Apressou-se. O rosto de Rogério se iluminou em satisfação. "Você realmente vai deixar a máscara cair agora, Isabela?" "Você não entende, Renato", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Eu sou mais do que uma simples mãe. A vida que levamos, que você e Mateus achavam que era real, era uma parte de um plano para derrubar Rogério." As palavras saíram de sua boca com uma urgência que fez tudo parecer ainda mais confuso. O olhar de Renato se endureceu. "Derrubar? O que você está dizendo? Você trabalhou com ele?" A traição queimou como ácido em sua garganta. A imagem da Isabela, por quem ele se apaixonara, começou a desmoronar. "Não! Eu fazia isso para proteger você!" Era a única maneira. A voz dela estava entrecortada pela emoção. "Havia segredos que eu não podia compartilhar. Eu não sou apenas uma mãe, Renato.
Eu sou uma agente infiltrada e preciso acabar com isso antes que seja tarde demais. As palavras de Isabela o atingiram como um trator. O dueto sentimental que havia construído em sua mente estava se desmoronando, revelando um abismo profundo de dúvidas e desconfiança. Como eu posso confiar em você agora? Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir, mas uma nova explosão rompera os pensamentos e uma onda de fumaça os envolveu. A multidão estava mais frenética. As sirenes do resgate se aproximavam, mas não pareciam capazes de abafar a realidade devastadora que se desvelava diante dele. O olhar de Renato se moveu de Isabela para Rogério, que agora se aproximava. Cada passo consolidador de uma vitória que parecia iminente. Súbito, uma figura apareceu no meio do caos. Uma mulher que Renato reconhecia. O coração dele despencou. Era Miriam, a irmã dele, que estava longe da cidade, mas agora estava ali, no meio da confusão. Ela estava pálida, com os olhos arregalados de terror. "Renato, o que você fez?" ela gritou, mas as palavras perderam-se na confusão. Antes que ele pudesse responder ou entender, tudo ao seu redor começou a girar e a escurecer. Um novo nível de destruição tomando conta de cada canto. As revelações estavam desmoronando. Traições, segredos e o despertar de uma luta muito além do que imaginara. Enquanto a fumaça se dissipava, Renato percebeu que sua vida já não era a mesma. O que ele pensava que era amor se tornara uma rede de enganos. Em quem confiar agora? Enquanto lutava com suas emoções e o desejo de proteger Mateus, a pergunta mais importante pairava no ar. Até onde Isabela tinha se comprometido? E o que seria necessário para acabar com Rogério de uma vez por todas? O campo de batalha que era sua vida agora estava se moldando em um desafio que ele jamais poderia ter imaginado. A próxima jogada era vital, mas ele estava sozinho entre os escombros de uma verdade devastadora. Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquela vida de sonho que ele estava começando a construir desmoronava diante de seus olhos. E a incerteza apertava seu coração como um vício. Ele estava prestes a protestar quando, de repente, uma nova explosão devastadora cortou o ar. O veículo explodiu a poucos metros deles, e uma onda de calor e metal retorcido quase o alcançou. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas corriam, gritando, e Renato puxou Mateus para perto, protegendo-o com seu corpo. Mas, no meio daquela confusão, os gritos de Isabela chamando por ele pareciam ecoar como um lamento. "Renato, ajuda!" Ele logo a viu, lutando para se aproximar, o rosto coberto de cinzas e lágrimas. Antes que ele pudesse se mover, Rogério, com um sorriso perverso, deu passos à frente. "Engano seu, Renato. Essa nunca foi uma simples escolha de amor. Tudo isso era apenas uma armadilha." A cada palavra, a pressão aumentava. Isabela estava em perigo e ele tinha que tomar uma decisão. Então, o inesperado aconteceu. Uma figura saiu do meio da fumaça, vindo em direção a eles. Renato reconheceu aquele rosto. Era Miriam, sua irmã. Mas algo não estava certo. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. "Renato, o que você fez?" Sua voz estava tingida de desespero.
Ele se virou confuso. Miriam, o que você está fazendo aqui? Mas ela não respondeu. Em vez disso, olhou para Rogério e, em um movimento rápido, tirou uma arma de dentro da bolsa. O mundo em volta parou. Todos os gritos e movimentos desapareceram. O que era uma cena cheia de caos tornava-se uma fotografia congelada no tempo. Não faça isso! Gritou Isabela, o pânico em sua voz. O coração de Renato disparou. Miriam estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Ela trabalhou para mim, Renato. Rogério riu. Você realmente achou que sua irmã seria uma aliada? Ela sempre esteve do meu lado. As palavras de Rogério cortaram o ar como um punhal afiado. A revelação deixou Renato atordoado. Como sua própria irmã poderia se envolver com aquele homem? Eu só quero proteger você, não entende? Gritou Miriam, com os olhos brilhando de uma mistura de tristeza e determinação. Rogério tem informações, segredos sobre você, sobre todos nós. Eu fui forçada a escolher. Renato, as palavras dela ressoaram dentro dele. Uma onda de confusão e traição tomou conta. Ele queria acreditar nela, mas o choque era difícil de ignorar. A ira de Rogério em relação a Isabela era palpável. Ele se inclinou para frente, com um sorriso diabólico. Agora você pode escolher, Renato. Siga sua irmã, ou continue a defender a mulher que pode acabar com você. Renato estava em conflito. Ele olhou para Mateus, que tremia em seus braços, e depois para Isabela, cuja expressão estava entre medo e raiva. O caos girava ao seu redor, e ele sentia que, de alguma forma, estava no centro de tudo. Assim que o silêncio ameaçou se instalar, uma nova explosão ecoou, mais forte e devastadora. Essa vez não era fogo, era um ônibus, e ele colidiu com a estrutura do prédio ao lado. A poeira e os destroços se espalharam como um denso manto cinza, e junto com isso, o caos retornou. O impacto os fez recuar. Renato, em um momento de pura instintividade, agarrou a mão de Mateus e o puxou para junto de si. Vamos! Ele exclamou. Mas a imagem de Isabela e Miriam ficou presa em sua mente. Ele estava se perguntando: como tudo isso poderia estar tão entrelaçado? A verdade sobre Isabela, o envolvimento de Miriam e a presença maligna de Rogério eram um emaranhado que ele não conseguia decifrar. Renato! Isabela gritou, mas a voz dela se perdia em meio ao grito da sirene. Uma parte dele queria correr em direção a ela, mas a outra parte estava presa ao desespero. Essa situação estava além de qualquer escolha que ele pudesse fazer. O mundo estava desmoronando, e enquanto ele segurava Mateus, a única pergunta que pairava em sua mente era: quem realmente poderia confiar? O tempo parecia se arrastar. Cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra, e no meio daquele turbilhão, ele percebeu que a luta estava longe de acabar. Tudo o que pensou que sabia estava prestes a desmoronar de novo. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir o que estava realmente em jogo. O futuro era incerto como as sombras que dançavam ao seu redor. Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquela vida de sonho que ele estava começando a construir desmoronava diante de seus olhos, e a incerteza apertava seu coração como um vício. Ele estava prestes a protestar quando, de repente, uma nova explosão devastadora cortou o ar. Um veículo explodiu a poucos metros deles, e uma onda de calor e metal retorcido quase o alcançou. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas corriam, gritando,
E Renato puxou Mateus para perto, protegendo-o com seu corpo. Mas no meio daquela confusão... Renato! Ajuda! Ele logo a viu lutando para se aproximar, o rosto coberto de cinzas e lágrimas. Antes que ele pudesse se mover, Rogério, com um sorriso perverso, deu passos à frente. Engano seu, Renato. Essa nunca foi uma simples escolha de amor. Tudo isso era apenas uma armadilha. A pressão aumentava. Isabela estava em perigo e ele tinha que tomar uma decisão. Então, o inesperado aconteceu. Uma figura surgiu no meio da fumaça, vindo em direção a eles. Renato reconheceu aquele rosto. Era Miriam, sua irmã. Mas algo não estava certo. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. Renato, o que você fez? Sua voz estava tingida de desespero. Ele se virou, confuso. Miriam, o que você está fazendo aqui? Mas ela não respondeu. Em vez disso, olhou para Rogério e, em um movimento rápido, tirou uma arma de dentro da bolsa. O mundo em volta parou. Todos os gritos e movimentos desapareceram. O que era uma cena cheia de caos tornava-se uma fotografia congelada no tempo. Não faça isso! Gritou Isabela, o pânico em sua voz. O coração de Renato disparou. Miriam estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Ela trabalhou para mim, Renato. Rogério riu. Você realmente achou que sua irmã seria uma aliada? Ela sempre esteve do meu lado. As palavras de Rogério cortaram o ar como um punhal afiado. A revelação deixou Renato atordoado. Como sua própria irmã poderia se envolver com aquele homem? Eu só quero proteger você. Não entende? Gritou Miriam, com os olhos brilhando de uma mistura de tristeza e determinação. Rogério tem informações, segredos sobre você, sobre todos nós. Eu fui forçada a escolher. Renato. As palavras dela ressoaram dentro dele. Uma onda de confusão e traição tomou conta. Ele queria acreditar nela, mas o choque era difícil de ignorar. A ira de Rogério em relação a Isabela era palpável. Ele se inclinou para frente, com um sorriso diabólico. Agora você pode escolher. Renato, siga sua irmã ou continue a defender a mulher que pode acabar com você. Renato estava em conflito. Ele olhou para Mateus, que tremia em seus braços, e depois para Isabela, cuja expressão estava entre medo e raiva. O caos girava ao seu redor e ele sentia que, de alguma forma, estava no centro de tudo. Assim que o silêncio ameaçou se instalar, uma nova explosão ecoou, mais forte e devastadora. Essa vez não é a fogo. Era um ônibus, e ele colidiu com a estrutura do prédio ao lado. A poeira e os destroços se espalharam como um denso manto cinza, e junto com isso, o caos retornou. O impacto os fez recuar. Renato, em um momento de pura instintividade, agarrou a mão de Mateus e o puxou para junto de si. Vamos! Ele exclamou. Mas a imagem de Isabela e Miriam ficou presa em sua mente. Ele estava se perguntando como tudo isso poderia estar tão entrelaçado. A verdade sobre Isabela, o envolvimento de Miriam e a presença maligna de Rogério eram um emaranhado que ele não conseguia decifrar. E tudo piorou quando, entre os gritos e a fumaça, um grupo de homens encapuzados surgiu, armados e avançando em direção a eles. Renato sentiu o estômago revirar. A tensão aumentava, e as vozes da multidão se tornaram um ruído indistinto. Os homens se espalharam como sombras,
parecendo saber exatamente o que estavam fazendo. "É hora de acabar com isso", declarou um dos capuzes, avançando em direção a Rogério. A multidão paralisou, prendendo a respiração, enquanto Renato tentava entender o que estava acontecendo. Isso não era apenas uma briga entre Isabela, Rogério e ele. Era uma guerra aberta. "Quem são eles?" questionou Mateus, encostando-se a Renato, a voz quase um sussurro. "Não sei." Renato mal conseguia responder. Naquele momento, a linha entre amigos e inimigos se esfumava. Ele olhou para Isabela, que agora estava mais distante. Seus olhos se encontraram e o que ele viu ali foi puro desespero. "No final, tudo se resume a você, Renato!" gritou Rogério, seu semblante enervado enquanto observava os homens se aproximarem. As luzes azuis das sirenes explodiram em meio à fumaça, criando uma cena quase surreal. E quando a primeira bala ecoou, tudo mudou. Não somente a divisão entre os que estavam na luta, mas a própria natureza do ser humano. Quem era amigo? Quem era inimigo? O que era verdade? No meio do caos, uma pergunta ficou borbulhando na mente de Renato. Quantos segredos se escondiam atrás das máscaras? O que mais ele não sabia sobre as pessoas que amava? Renato tomou uma decisão, mas no fundo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A cada disparo, a cada grito, a dúvida crescia. Estava vivo, mas a verdade estava prestes a vir à tona. E essa verdade poderia acabar com tudo o que ele pensava que era real. Ele segurou Mateus com mais firmeza. O que aconteceria a seguir? O que mais seria revelado naquele jogo mortal? Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquela vida de sonho que ele estava começando a construir desmoronava diante de seus olhos, e a incerteza apertava seu coração como um vício. Ele estava prestes a protestar quando, de repente, uma nova explosão devastadora cortou o ar. Um veículo explodiu a poucos metros deles, e uma onda de calor e metal retorcido quase o alcançou. "Corre!" gritou Renato, puxando Mateus para um abrigo temporário entre os destroços. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas corriam, gritando, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ele olhou em volta, tentando encontrar Isabela no meio do caos, mas estava tão confuso que não conseguia focar. A cada disparo, mais um pedaço daquela realidade se quebrava. Rogério, com um sorriso frio, parecia se alimentar daquela desordem. "É assim que tudo termina, Renato. Você ainda acha que a Isabela se importa com você?" Ele estava se divertindo, como um espectador em meio a um filme de terror. Então, uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. Era Miriam, sua irmã, pálida e visivelmente abalada. "Renato, o que você fez?" gritou ela, enquanto apontava uma arma para Rogério. O mundo ao redor deles parecia parar. O ar ficou espesso e o terreno sob os pés de Renato se transformou em um pesadelo. "Não faça isso, Miriam!" gritou Isabela, seu tom de desespero cortando a tensão. Essa não é a solução. O coração de Renato disparou, preso entre o amor por sua irmã e a realidade cruel que o cercava. "Ela trabalhou para mim, Renato!" Rogério exclamou, a vitória na voz, enquanto olhava para Miriam. "Você sabia, não sabia? Sua irmã sempre esteve do meu lado." As palavras de Rogério foram uma faca cravada. Renato olhou para Miriam, que tremia. "Por favor, me diga que não é verdade." A dor era física, uma onda que subia de seu estômago. Eu fiz isso para proteger você." Miri respondeu, a voz embargada em lágrimas.
Rogério tem informações que podem acabar com todos nós. Ele me forçou a entrar nesse jogo. Mas a verdade ainda era um labirinto escuro. Como confiar? Uma nova explosão estourou, mais forte e mais próxima. O pânico se tornou um rugido ensurdecedor. O que parecia ser um ônibus colidiu com o prédio ao lado e os destroços voaram por toda parte. Renato agarrou Mateus instantaneamente, olhando para todos os lados, tentando encontrar uma saída. Mas a confusão era total. Então, em um instante, tudo mudou. Um grupo de homens encapuzados apareceu. Eles avançavam como sombras, com uma presença ameaçadora. "É hora de acabar com isso de uma vez por todas!" gritou um deles. O desespero tomou conta e a multidão caiu em mais pânico. "Renato, vem comigo!" Isabela gritou de novo, mas o caos a afastava. Algo na sua voz ressoava como um chamado urgente. "Precisamos sair daqui agora!" "Mas e Miriam?" questionou Renato, seu coração se dividindo. Ele ficou paralisado, a escolha um peso insuportável. "Ela não é quem você pensa que é. Não confie nela." A voz de Isabela estava carregada de fervor. Mas a verdade dentro de sua própria mente estava se tornando cada vez mais nebulosa. Então, outra explosão. Mas dessa vez, não era só uma explosão de algo físico. Era o estrondo de um segredo que se revelava. Ao olhar para Mateus, a verdadeira natureza de tudo o que estava acontecendo se desdobrou na mente de Renato. Ele olhou para Isabela e, num golpe de compreensão, percebeu algo insano. Mateus não era apenas um menino inocente em meio ao caos. Ele era a chave para tudo. "Mateus, ele tem algo que eles querem!" Renato exclamou, o nó na garganta se apertando ainda mais. "O que você esconde, meu menino?" Ele sentia que o mundo ao seu redor girava cada vez mais rápido. A verdade prestes a explodir como o próprio caos. Um grito soou, e uma rajada de disparos cortou o ar. Era a hora da verdade, mas antes que Renato pudesse desvendar o segredo, uma sombra rapidamente se lançou contra ele, e o mundo em que ele acreditava se desfez em uma nova camada de desespero e revelações. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: até onde ele iria para proteger quem amava, mesmo se isso significa? O que mais estava por vir? Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços. O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. Aquela vida de sonho que ele estava começando a construir desmoronava diante de seus olhos, e a incerteza apertava seu coração como um vício. Ele estava prestes a protestar quando, de repente, uma nova explosão devastadora cortou o ar. Um veículo explodiu a poucos metros deles, e uma onda de calor e metal retorcido quase o alcançou. "Corre!" gritou Renato, puxando Mateus para um abrigo temporário entre os destroços. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas corriam, gritando, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ele olhou em volta, tentando encontrar Isabela no meio do caos, mas estava tão confuso que não conseguia focar. A adrenalina pulsava em suas veias. Uma série de tiros cortou o ar e o tempo parecia desacelerar. Ele viu Miriam, sua irmã, com a arma, mas o que a mantinha presa ao seu alvo era a expressão de desespero. "Miriam, não!" gritou Renato, seu coração pulando no peito. Uma parte dele queria proteger a irmã, mas a outra parte sabia que aquilo estava errado. Então, como se tudo estivesse em câmera lenta, uma sombra se lançou sobre eles. O homem encapuzado que se aproximou
parecia ser o líder do grupo. Vocês não entendem, ele disse com uma voz calma que cortava o barulho e o tumulto ao redor. Isso não é o que você pensa, Renato. E então ele se virou e apontou para Isabela, que estava a algumas distâncias. Isabela, você precisa escolher. A pressão nas palavras dele fez tudo silenciar por um breve momento. As pessoas ao redor pararam, os olhares fixos nas mudanças. Se você não escolher agora, todos vocês vão pagar por isso. Isabela hesitou. O olhar assustado de Mateus a prendia, mas havia uma determinação em seus olhos. Não, não faça isso, ela gritou, mas seu corpo tremia. Assim como Renato, ela estava em uma encruzilhada, e o sopro da verdade parecia uma tempestade prestes a se desaguar. Você não vê? O futuro dele depende de você. Você é a chave. O homem encapuzado avançou com a arma em punho. A tensão era palpável. Cada segundo contava. O que ele queria era uma escolha. E Renato sentia que não compreendia o que estava acontecendo. Isabela olhou para Renato. Eu sou uma agente infiltrada. As palavras dela saíram como um grito. O impacto disso fez Renato sentir como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ele tiscou, tentando processar. O que isso significava para eles? Você não é uma simples mãe, você é uma espiã? Ele não sabia o que pensar. Sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Por que você não me contou? Porque eu não podia arriscar. Precisava encobrir quem eu realmente sou. O olhar dela estava cheio de feridas e verdades duras. Rogério controlou tudo, minhas ações, minhas vontades. O homem encapuzado riu e balançou a cabeça, como se dissesse que a verdade era muito mais complexa. E agora você está presa em um ciclo vicioso, Isabela. Você fez um pacto. Sabe que não pode sair dele. As palavras dele foram como lâminas afiadas. Renato sentiu o peso disso. O menino, ele é o alvo. Em um movimento repentino, Miriam disparou a arma. Mas não era para Rogério. E sim, para Isabela. Renato gritou não, enquanto a bala ecoou. E tudo se desacelerou, como se o tempo estivesse tentando engolir aquele momento completo em caos. A luz apagara e o som se transformou em um rugido distante. Isabela caiu e o grito de Mateus cortou o ar. O mundo ao redor deles desmoronava. Renato estava em choque, paralisado enquanto tudo que ele acreditou desmoronava como casas de cartas. O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, a dor se espalhando como um punhal. Você não podia fazer isso, gritou Miriam, assustada. O pânico inundou seus olhos conforme ela se aproximava. Mas a cena estava se transformando em algo que ele nunca poderia ter imaginado. O homem encapuzado sorria, satisfeito com o desenrolar da tragédia. Vocês acham que era só uma simples missão? Vão descobrir que foram peões em um jogo muito maior. O olhar dele deslizou em direção a Mateus. O que ele carrega é muito mais valioso do que simplesmente informações. Ele é a chave para tudo. E assim, no meio da confusão, Renato percebeu que a verdade estava muito mais próxima do que podia imaginar. O que você quer dizer? Mas antes que pudesse completar, mais tiro ecoou no ar e tudo se tornou obscuro. A vida que ele pensou que tinha estava sendo destruída e a única coisa que restava era uma pergunta em sua mente. O que mais estava por vir? O que realmente Mateus escondia? A luta estava apenas começando e o futuro deles era uma sombra nebulosa no horizonte. Renato estava paralisado, segurando Mateus em seus braços.
O olhar de Rogério canalizava uma mistura de raiva e triunfo. A vida que ele estava começando a reconstruir desmoronava diante de seus olhos, e a incerteza apertava seu coração como um vício. Antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão cortou o ar e o mundo ao seu redor virou um borrão. Com a poeira se espalhando, um grito cortante ecoou. Não vinha do caos, mas debaixo da construção em ruínas. O coração de Renato disparou. "Não, Isabela!" ele gritou. Quando o olhar de todos se desviou para a nuvem de fumaça, em direção à origem do som, e no meio da confusão, uma sombra se movia. Um corpo cambaleante emergiu da escuridão. Era Isabela, mas não parecia a mesma mulher que ele conheceu. O rosto estava marcado e a tensão em seu corpo revelava que algo estava terrivelmente errado. A multidão ao redor começou a murmurar, incerteza e medo estampados nos rostos. "Ela está diferente?" alguém comentou, e os olhares de horror se voltaram para a figura que se aproximava, enquanto a poeira começava a se assentar. Isabela parou a poucos passos de Renato e, em um movimento brusco, ergueu as mãos. "Eu não sou quem você pensa que sou", justificou-se. As palavras a saírem como um grito de desespero. O que aconteceu comigo era só uma missão. Era a única solução. Renato sentiu seu coração afundar. "Do que você está falando?" A confusão tomou conta dele de novo. A cena estava se tornando surreal. Ele olhou para Mateus, que estava ao seu lado, os olhos arregalados, e perguntou a si mesmo o que realmente estava acontecendo. "Meus pais, eles não eram só pessoas comuns", Isabela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que eu sou não é acidente nem escolha. Eles estavam envolvidos em algo muito maior do que uma simples missão." O homem encapuzado riu da situação. "Que revelação, hein? Não é uma coincidência que você está aqui agora. Você carrega um fardo, Isabela, e é hora de você aproveitar isso." Ele avançou e todos tensos se prepararam, como se o ar tivesse se tornado eletrizado. A verdade começava a se revelar de forma chocante. "O que você quer dizer com isso?" questionou Renato, lutando contra as ondas de choque. Mas antes que pudesse obter uma resposta, algo inesperado aconteceu. Mateus começou a brilhar. Os olhos dele tinham uma luz intensa, uma energia que parecia pulsar em seu pequeno corpo. "Não, não, não!" Rogério gritou, sua alegria desaparecendo num instante. "Ele não pode, isso não pode acontecer." E nesse exato momento, o garoto espitou uma onda luminosa que varreu o campo de batalha, deslizando para longe e derrubando Rogério ao chão. Era como se uma força sobrenatural o tivesse atingido. O homem se contorceu em agonia, e a cena era de um pesadelo em que todos estavam envolvidos. A multidão estava em pé, paralisada pelo vertiginoso acontecimento. Isabela se virou para Renato, os olhos cheios de um terror desesperador. Ele sabe quem você é e o que Mateus é." Mas a cada segundo que passava, o terror dela parecia aumentar. O que Mateus era? O que estava escondido por trás daquela inocência? O rugido do caos aumentava enquanto Renato tentava entender. "O que você quer dizer?" "O que ele é?" Agora, a urgência de proteger o menino crescia dentro dele, enquanto todas as peças começavam a se unir de forma assustadora. "Ele é mais do que um simples menino. Ele é a chave para tudo. Um legado, Renato." Isabela admitiu, sua voz um misto de informações e emoções conflitantes.
Yet daquilo que seus pais deixaram. No instante em que essas palavras foram liberadas, a verdade explodiu no ar e o chão sob eles parecia tremer. Renato nunca imaginou que a vida que conhecia se transformaria em um quebra-cabeça intrincado de segredos. E agora, a revelação era esmagadora. Ele lembrava das conversas sobre a origem da família, sobre a maneira como sua vida sempre tinha estado sob a sombra de algo maior. Mas isso era uma reviravolta devastadora. De repente, o ambiente vibrou e para todos, o mundo parecia girar. A luta ao redor deles se intensificou. Enquanto Isabela se movia em direção a Mateus, Renato se perguntava se havia realmente como voltar atrás. O que você fará agora, Isabela? A multidão começou a assumir um novo foco enquanto a tensão aumentava. A história deles foi jogada em uma nova dimensão. A cada segundo, os riscos se tornavam mais altos. O que estava em jogo era muito mais do que um amor ou um futuro incerto. A vida deles estava entrelaçada por um destino que podiam nunca compreender completamente. E enquanto a luta continuava, o som dos corações acelerados ecoava na confusão. E uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles? E a que preço se tornariam um legado? Os ecos da explosão ainda reverberavam no ar. Renato olhou para Isabela e Mateus, entrelaçando suas mãos com força. Mas o que viu nos olhos de Isabela confirmou todos os seus temores. Ela estava enfrentando um dilema maior do que qualquer um poderia imaginar. O olhar de desespero dela se transfere. Ele é parte do que eu estou tentando proteger. O que está acontecendo aqui é só o começo, Isabela disse, sua voz carregada de emoção e determinação. Precisamos agir agora, disse Renato, sentindo seu coração acelerar. Mais pessoas podem se machucar. As explosões, o caos, tudo girava ao redor deles. E a incerteza pairava como uma nuvem pesada. Então algo surpreendente aconteceu. Mateus levantou os braços e uma luz ofuscante envolveu o ambiente. Era como um sol emergindo das cinzas. A luz irrompeu e por um breve momento tudo ficou calmo. As explosões pareceram se silenciar e até mesmo os gritos da multidão foram engolidos pela radiância. Rogério, que se erguia nas sombras, ficou paralisado, conhecendo o poder que emanava do garoto. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, a fúria se misturando ao medo. Mateus, você é mais forte do que pensa! Isabela exclamou, seus olhos brilhando de orgulho e esperança. A luz conduzia à coragem, enquanto a multidão observava com espanto. O garoto, em sua inocência, tinha o poder de mudar o destino. Eu só quero ir para casa, Mateus disse, o temor em sua voz, proporcionando um vislumbre do que a criança realmente desejava. Era um simples desejo por segurança e amor, e por um momento isso tocou o coração de todos. As ondas de energia se expandiram, e Renato sentiu como se cada fibra do seu ser estivesse conectada àquele momento. Ele tomou força e atraiu a coragem de dentro de si. Uma vontade de lutar pela promessa de um futuro melhor. Vamos juntos, Mateus! Gritou Renato, preenchendo a criança de incentivo. Um esforço conjunto, uma nova aliança nascida da adversidade. A luz começou a envolvê-los, e quando Renato estendeu sua mão, um calor familiar irradiou. Estamos juntos nessa, ele sussurrou para Isabela, suas vozes se fundindo com rogos silenciosos de amor e compromisso. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer um tinha imaginado.
uma união destinada a quebrar os grilhões de seu passado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela enquanto ela se unia ao filho. Juntos, eles projetaram uma onda de luz que empurrou Rogério e seus capangas para trás. O medo foi substituído por uma nova possibilidade. E o caos ao redor deles começou a recuar. Mas o tempo estava se esgotando. O homem encapuzado, repleto de raiva, avançou, sua figura se delineando entre as sombras. Era um momento decisivo. Renato levantou-se e a bravura fervia em suas veias. Não mais! O clamor se ergueu como um trovão no céu, misturando-se ao ar rarefeito. Rogério hesitou, o poder da luz envolvendo-o. Ele percebeu que não poderia vencer, que havia subestimado o que aqueles três poderiam alcançar juntos. Os segredos que o prendiam ao passado dissiparam-se, e num último ato de desespero, tentou atacar, mas foi engolfado pela luz. O impacto foi visceral. E mais uma vez, tudo ficou em silêncio. A explosão de poder ressoou, como um eco de resoluções firmadas. A batalha estava ganha, mas as cicatrizes do que passaram permaneciam. Renato olhou para Isabela e Mateus, um alívio tomando conta de seu coração. Estamos juntos agora, ele disse, a sinceridade soando em cada palavra. Assim, eles se tornaram uma nova família, unida por desafios superados. Mas, enquanto olhavam para o futuro que se estendia diante deles, o mistério do que viria a seguir ainda pairava no ar. A jornada estava apenas começando. Eles tinham muito a descobrir, muito a reconstruir, e neste novo futuro, tudo era possível. Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esse é o momento de fazer a diferença e nos ajudar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você acha que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos